Olá, meu nome é Marcos, eu sou residente de endocrinologia aqui do Hospital Walter Cantídio e hoje eu vou falar na cista metabólica sobre dislipidemias primárias e secundárias, especificamente sobre a fisiopatologia e o diagnóstico. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, eu sou residente de endocrinologia. Hoje eu vou falar sobre dislipidemias primárias e secundárias, especificamente sobre a fisiopatologia e também sobre o diagnóstico. O tratamento, tanto a parte de dietoterapia, como também o tratamento medicamentoso, vai ter aulas específicas sobre isso em breve. Eu acho que eu não preciso convencer ninguém da importância do tema, né? As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte aqui no Brasil. Estimativa de 46 pessoas mortas a cada hora aqui no Brasil. E a dislipidemia é uma das principais causas associadas e é um dos temas que a gente mais aborda aqui na cesta metabólica. Uma das coisas que a gente quer mais evitar. Antes de começar a falar das dislipidemias propriamente ditas, eu preciso voltar um pouco e falar algumas coisas de biologia rapidamente. Os lipídios, eles são substâncias orgânicas caracterizadas pela insolubilidade no meio aquoso, que quando estão em excesso vão causar a dislipidemia e vão contribuir para doença aterosclerótica, mas também tem suas funções fisiológicas, né? Oferta de energia, síntese de hormônios e também compõem a membrana plasmática. Os representantes dos lipídios são os ácidos graxos, triglicerídeos, fosfolipídios e o colesterol. Falando rapidamente de cada um deles, os ácidos graxos, eles são formados por uma cadeia de carbono com um átomo de hidrogênio. A depender de como seja a ligação entre esses carbonos, se forem só ligações simples, vai ser um ácido graxo saturado, e se tiver alguma ligação dupla, vai perder essa linearidade e vai se tornar um ácido graxo insaturado. Os triglicerídeos são formados por três ácidos graxos conectados a um glicerol e vão ser a principal fonte, a principal função deles vai ser fonte de energia, certo? Os ácidos graxos eles podem estar livres no plasma, mas a maior parte vai circular por meio na forma de triglicerídeo mesmo. Os fosfolipídios têm a principal característica deles, né? É ter esse polo hidrofílico e um polo hidrofóbico, que vai permitir com que eles fiquem com que eles formem a membrana plasmática das células. E o colesterol é formado por 4 anéis de carbono, pode estar tanto livre ou ligado a um ácido graxo. O livre é o que vai estar mais biologicamente ativo. E a maior parte, diferentemente dos triglicerídeos, a maior parte do colesterol vai ser produzido na via endógena. E aqui são as lipoproteínas. As lipoproteínas são agregados de lipídios com proteínas. Essas proteínas das lipoproteínas são chamadas de apolipoproteínas. E elas vão servir para dar estrutura para a lipoproteína, mas elas também têm papel de sinalização celular também. Vai ter comunicação com os receptores e tudo. E a formação dessas lipoproteínas vai ser o que vai permitir com que os lipídios circulem de forma mais fácil. Porque como eles são hidrofóbicos, então isso acaba facilitando o transporte deles. Aí existem vários tipos de lipoproteínas. As diferenças das lipoproteínas vão ser em relação à densidade, certo? Por exemplo, os quilomicrons, que são os que são formados no intestino a partir da dieta, são os menos densos, são partículas bem grandes. Já o HDL, por exemplo, como o próprio nome diz, é uma lipoproteína de densidade alta, então são moléculas menores e mais densas. Além disso, o que vai diferenciar as lipoproteínas vai ser quais apolipoproteínas vão estar presentes nessa lipoproteína e também a proporção entre os lipídios. Por exemplo, os quilomicrons, vocês veem ali que mais de 75% é de triglicerídeos, que é o que vem da dieta. Mas o LDL, por exemplo, tem pouco triglicerídeo e quase metade já vai ser de colesterol, certo? Então, isso aí vai ser o que vai diferenciar as lipoproteínas. Falando um pouquinho da análise laboratorial, o LDL, ele
é estimado, certo? Mesmo quando a gente pede pro laboratório, em geral ele é estimado, e tem a fórmula, que é o colesterol total menos o HDL menos o triglicerídeo dividido por 5. Que, em alguns momentos, se o triglicerídeo estiver muito alto, vai acabar subestimando esse LDL. Então, a partir de 400, a gente não pode mais confiar nessa fórmula. Existe a possibilidade de ter uma determinação direta do LDL, mas não é algo da nossa prática clínica, porque existe uma grande variação entre as metodologias disponíveis. Então, nesses casos, quando o triglicerídeo está alto, a gente utiliza o colesterol não HDL, que é o colesterol menos o HDL. A gente vai usar principalmente nessa situação de triglicerídeo elevado, mas é um parâmetro que a gente pode utilizar sempre, na verdade, porque é como se fosse uma contagem de todas as lipoproteínas, tirando as que não são heterogênicas, que seria o HDL. Aqui são os valores de referência de alvo terapêutico em adultos. Lembrando que para o LDL e para o não HDL, os valores de referência vão mudar de acordo com o risco daquele paciente. Mais na frente eu vou explicar um pouquinho o motivo disso acontecer. Além do óbvio, né? Que por esses pacientes terem um risco maior, realmente a gente quer um LDL mais baixo. Mas aí eu vou explicar outros motivos que estão por trás disso. E existe essa classificação que é de acordo com qual lipídio ou lipoproteína está aumentada. Temos a hipercolesterolemia isolada, que é só o LDL elevado, hipertrigliceridemia isolada, apenas o triglicerídeo, e a mista quando os dois estão elevados. E o HDL baixo vai ser visto de forma separada, que vai ser menor do que 40 para homens e menor do que 50 para mulheres. E existe essa classificação entre primárias e secundárias. As primárias vão ser as que vão ter um componente genético mais forte. Em geral, elas vão ser mais graves, vão cursar com níveis mais elevados ainda de lipídios, vão ter um componente familiar, na maioria das vezes, mais evidente e uma doença aterosclerótica mais precoce. Enquanto as secundárias, vai ter algum motivo específico, uma doença que está causando aquela dislipidemia, ou algum medicamento que sabidamente interfere no perfil lipídico, ou fatores ambientais, né, questão de dieta, atividade física, etc. Em alguns momentos vai ser bem óbvio se aquela condição é primária ou secundária, mas sempre vão ser os dois fatores associados, certo? Às vezes realmente vai ter um componente genético que realmente vai ser bem óbvio, mas claro que a alimentação também vai interferir, e estilo de vida, uso de outros medicamentos, tá? E principalmente quando da parte genética, algumas heranças são monogênicas, então vai ser bem óbvio que um determinado gene vai causar uma mutação que vai gerar uma doença específica que causa uma dislipidemia, mas também tem a questão poligênica e tudo que sempre vai influenciar. Na análise das dislipidemias, é muito importante a questão da anamnese, a gente vê a idade em que aquele paciente está acometido, certo? O histórico pessoal e familiar de dislipidemias e de DAC prematura. Lembrando que a DAC prematura seria menor ou igual a 55 anos em homens e menor ou igual a 65 anos em mulheres. Uso de medicamentos para a gente ver se tem alguma coisa ali que possa estar interferindo no perfil lipídico. E as comorbidades, se tem algo que também poderia influenciar. O exame físico também é importante. Tem alguns achados que são característicos das dislipidemias, embora não estejam presentes sempre, eles podem ajudar. Mas na frente, quando eu estiver falando das doenças, tem alguns achados que são quase patognomônicos de algumas das doenças. Aqui são alguns exemplos. Esse primeiro são os xantomas eruptivos, que ocorrem na hipertrigliceridemia grave, que os macrófagos da pele eles pegam esses triglicerídeos e está tão elevado que começa a ter erupções de triglicerídeos na pele. Aí, com o tratamento, em geral, resolve. E ali os xantomas tuberosos, que são característicos de hipercolesterolemia. Essas imagens são do xantelasma e do arco corneano, ambos da hipercolesterolemia também. Lembrando que o arco corneano ele é mais específico de alterações
de dislipidemia em pacientes mais jovens. E agora eu vou falar da hipercolesterolemia familiar, certo? É uma das principais doenças quando a gente está falando de dislipidemias primárias. Ela tem uma herança autossômica dominante e tem essa forma, pode aparecer em heterozigose ou em homozigose. A homozigose é bem rara, seria algo aí de 1 para 1 milhão, mas em heterozigose é relativamente comum aí, 1 para 500. E vai ter alguma alteração no receptor do LDL. O que vai levar a essa alteração pode ter vários motivos. Pode ser alguma síntese do receptor, ou o receptor é sintetizado corretamente, só que aí não consegue ser transportado para a membrana plasmática para agir, ou ele está lá na membrana plasmática, mas não consegue se ligar ao LDL, ou consegue se ligar ao LDL, mas não consegue voltar de volta para dentro da célula. Enfim, existem vários motivos. Nos heterozigotos, o LDL vai estar 2 a 3 vezes o valor normal. E os homozigotos têm uma doença bem grave. Ocorre 3 a 6 vezes, um aumento de 3 a 6 vezes do valor normal. E vai ser algo que pode ser visto desde o nascimento. A doença arterial coronariana é bem precoce. Tem relato na literatura até de crianças menores de 10 anos, até de uma criança de 1 ano e 6 meses com doença arterial coronariana por causa da hipercolesterolemia familiar. Como eu disse, né, é um problema no receptor do LDL, então vai ter uma diminuição da remoção do LDL do plasma. Os triglicerídeos não vão estar afetados, certo? Porque as moléculas do VLDL, que é onde mais tem triglicerídeo, não vai conseguir ser captado por outros tipos de receptores. Essa captação do excesso de LDL nos macrófagos vai acontecer no endotélio, que vai causar o que a gente mais teme, né, que é a aterosclerose, de forma importante, mas também vai ter essa captação em tendões, na pele, no líquido sinovial, que vai gerar algumas alterações no exame físico, que a gente pode ver também. Essa da foto são os xantomas tendinosos, que é um acúmulo no tendão, que vai deixar o tendão mais endurecido e mais frágil também, com mais risco de ruptura. E vai ser principalmente regiões extensoras de joelho, cotovelo e calcanhar. E é quase patognomônico dessa doença, certo? Da hipercolesterolemia familiar. Aqui são os critérios clínicos critérios da Dutch, que são, vai ter a pontuação, né? De 9 para cima, acima de 8, vai ser um diagnóstico de certeza de hipercolesterolemia familiar. De 6 a 8, provável, e possível se de 3 a 5. Vai levar em consideração o histórico familiar, se tem algum parente de primeiro grau, né, com doença vascular coronariana prematura, ou com colesterol muito alto, acima de 290, ou a presença do xantoma tendino, que é algo que é muito característico também da doença. A história clínica pessoal também, se for o próprio paciente tiver uma DAC prematura. No exame físico, se tiver o xantoma tendino, ele é tão específico dessa condição que só a presença de xantoma tendino já pontua aí 6 pontos. E o nível de LDL, que se tiver maior grau do que 330, quase já fecha o diagnóstico. E também a análise do DNA. A análise do DNA pode mostrar uma mutação tanto no receptor do LDL, como também na ApoB100 ou da PCSK9. A análise do DNA ela não é obrigatória, embora ajude, né? E um estudo negativo não exclui totalmente a doença. Até porque a gente pode ser que seja alguma alteração que não foi vista ali naquele exame. Mas aí o estudo genético acaba ajudando também até para o diagnóstico dos outros. A gente começa o rastreamento em cascata e tudo. Do mesmo jeito que tem aquela calculadora da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o risco cardiovascular, também tem essa calculadora da hipercolesterolemia familiar, que é usando esses critérios, só que de uma forma mais prática pelo aplicativo, só para mostrar. Aí existem algumas condições que, a depender da literatura, colocam como sendo condições diferentes da hipercolesterolemia familiar e outras colocam como se fosse um subtipo, assim, digamos, de hipercolesterolemia familiar. Por exemplo, esse aqui é o defeito da ApoB100,
que também é autossômica dominante, 1/1000. E o problema não vai estar no receptor do LDL, mas o receptor vai estar ok, só que vai ter uma diminuição da afinidade do LDL por esse receptor, certo? Que vai ser por meio da ApoB100. Então vai acabar diminuindo essa depuração aí do LDL da circulação e aumentando o LDL. Aí algumas referências colocam que é o quadro clínico semelhante, indistinguível da hipercolesterolemia familiar, exceto pelo teste genético, e alguns colocam como sendo um tipo de hipercolesterolemia familiar também. Aí algumas condições mais raras, que também, a depender da referência, coloca como sendo um subtipo de hipercolesterolemia familiar. A mutação do PCSK9. O PCSK9, essa mutação é uma mutação ativadora, certo? Ela se liga, é uma molécula que ela se liga nos receptores de LDL e promovem a sua degradação, certo? Ou seja, isso vai levar também ao aumento do LDL. Só lembra, a gente acaba lembrando muito, né, do medicamento, dos inibidores do PCSK9, que hoje em dia são um alvo, né, da terapia, que justamente iam diminuir, ele age diminuindo a degradação dos receptores de LDL. Só uma observação, né, que o tratamento dessa mutação não precisa especificamente ser com essa classe de medicamentos. E o outro exemplo é a hipercolesterolemia autossômica recessiva, que vai ser uma mutação do gene ARH, que é uma proteína que ela dá estabilidade ali à ligação do LDL e o receptor de LDL. Outra condição é a hiperlipidemia familiar combinada, que é uma doença que é autossômica dominante, que ela é bem mais prevalente, certo? É a dislipidemia primária considerada mais prevalente. Chega a 1 a cada 100 pessoas, ou seja, 1% da população geral. E se for ver as pessoas que já tiveram um infarto agudo do miocárdio, seria 10 a 20% dessas pessoas. A patogênese ela não é muito conhecida. E uma característica assim, dela é que ela, o nome, né? Hiperlipidemia familiar combinada. Vai ser mista, vai ter um aumento do LDL e dos triglicerídeos, na maioria das vezes. Mas pode ter também um aumento só de um dos dois, só do triglicerídeo ou só do LDL. E tem essa característica familiar que pode ser que um determinado membro da família tenha um aumento do LDL, outro tenha um aumento do triglicerídeo, aí outro tenha aumento dos dois. E o próprio paciente, durante a vida, pode ter uma mudança de qual vai estar mais elevado. As manifestações, em geral, são após a puberdade. E, na maioria das vezes, vai estar associado a como se tivesse um empurrãozinho da parte secundária, assim, principalmente estilo de vida, fatores associados à resistência insulínica e síndrome metabólica. Agora falando das hipertrigliceridemias primárias. Outra coisa, além do risco cardiovascular que a gente tem que observar nesses pacientes, é o risco de pancreatite, que ocorre principalmente quando está a níveis maiores do que 500 a 1000. E como eu tinha falado anteriormente, o LDL calculado ele não serve muito quando o triglicerídeo está acima de 400. Então, nesses casos, a parte dos alvos acaba sendo mais o não HDL mesmo. A hiperquilomicronemia é um defeito no gene da lipoproteína lipase. A lipoproteína lipase é uma enzima que ela metaboliza os triglicerídeos dos quilomicrons e VLDL, que são as lipoproteínas que mais têm triglicerídeos. Pode ser um defeito nessa lipoproteína ou da ApoC2. O ApoC2 é um cofator, certo? Da lipoproteína lipase. Então, um defeito em qualquer um dos dois elevaria o nível de triglicerídeo. Pode ser homozigota, que seria rara também, 1 para 1 milhão. Ou heterozigota, que seria mais comum, 1 para 500. Nos heterozigotos, a enzima ainda tem alguma atividade, cerca de 50%, e vai levar uma hipertrigliceridemia leve a moderada. Já nos homozigotos, a hipertrigliceridemia sempre vai ser grave, maior do que 1000, e vai ocorrer desde a infância. Então, é um paciente que desde a infância vai ter episódios recorrentes de pancreatite. Além disso, pode ter os sintomas eruptivos, que é aqueles que eu tinha mostrado, pelo excesso de triglicerídeos, começa a meio que sair triglicerídeos pela pele mesmo.
Essa foto é da hiperlipemia retinal, que é um dos achados que a gente pode ter também, que ocorre no fundo do olho. Pode ter também hepatoesplenomegalia. E é isso. O diagnóstico ele pode ser visto tanto pela ausência da atividade da lipoproteína lipase, ou por meio do estudo molecular, que pelo que eu entendi é o mais comum. Além disso, essa condição vai cursar com HDL baixa, certo? Eu vou explicar melhor mais na frente. Mas o HDL baixa porque 25% do HDL é formado a partir do VLDL dos quilomicros. E o LDL vai estar quantitativamente normal. E é importante lembrar disso, desse quantitativamente. Mas mais na frente eu vou explicar o porquê. E algo interessante é que o tratamento, em geral, os fibratos, eles não servem muito para essa condição. O principal vai ser a dieta mesmo, certo? Porque os fibratos, eles agem justamente na LPL. Só que como vai ter... A LPL não vai estar funcionando bem, então não vai ter um resultado tão bom. O principal é a dieta. A hipertrigliceridemia familiar é autossômica dominante, não tem um gene mutado definido ainda, e vai ter um aumento da produção de VLDL. Os triglicerídeos vão estar maior do que 500, e se tiver alguma condição secundária associada, pode chegar aí a mais de 1000. E vai ser caracterizada por ter um histórico familiar positivo. A disbeta-lipoproteinemia tem uma frequência de 1 para 10 mil, certo? Ela é autossômica recessiva, então, em geral, não vai ter outros casos assim nos pais, por exemplo, não é o que a gente espere. E o problema vai ser um defeito na apoproteína E. E vai ter uma captação diminuída do VLDL dos quilomicrons, gerando essa elevação. Nessa condição, vai ter uma elevação tanto de colesterol quanto de triglicerídeo. E tem esse achado do exame físico, que é como se fosse essas linhas das mãos que ficam mais amareladas, certo? Que é com o nome de sexantoma palmar, e também é algo que é quase patognomônico dessa condição, certo? Tem alguns distúrbios também que afetam o HDL. A gente sempre pensa no aumento do LDL dos triglicerídeos, mas aí tem algumas condições que diminuem o HDL e, consequentemente, também podem aumentar o risco cardiovascular. São condições que são mais raras. Aí eu trouxe aqui elas. Tem a hipoalfa-lipoproteinemia familiar, que ela é autossômica dominante, vai ser uma mutação no gene da ApoA1, que é a principal constituinte do HDL. Consequentemente, não vai ser formado o HDL de forma adequada. Em homozigotos, o HDL vai estar menor do que 10, que é algo muito baixo. Tem essa deficiência da lecitina colesterol aciltransferase, que é a autossômica recessiva rara, que é uma condição que cursa, além de diminuição do HDL, com anemia por hemólise e disfunção renal também. E essas outras duas condições, que é essa doença de Tangier, que é uma ausência completa ou deficiência extrema de HDL e de ApoA1. O HDL pode estar menor do que 5. E tem essa característica dessa amígdala aumentada e alaranjada. Hepatoespleno, neuropatia periférica e opacificações corneanas. A deficiência de lipase ácida lisossomal, que vai ter um acúmulo de colesterol e triglicerídeos e também uma diminuição do HDL. E agora eu vou falar sobre as causas secundárias, que as causas secundárias são realmente várias, tá? Algumas são condições que a gente sabe que estão associadas com dislipidemia. Algumas delas têm uma fisiopatologia muito específica, muito bem estudada e bem clara, e outras não tanto, certo? Aí aqui só lembrando, né? A síndrome nefrótica, por exemplo, tem a depuração de proteína pela urina, né? Vai diminuir a albumina, e o fígado, para tentar manter a osmolaridade sérica, aumenta a produção de proteínas em geral, incluindo as lipoproteínas, que vai ser o principal mecanismo. No DM2, do Cushing e condições relacionadas à resistência insulínica, eu vou falar especificamente. Mas aí entra também a obesidade, a anorexia seria mais por questão de aumento do catabolismo mesmo.
E questões relacionadas à dieta, né? Etilismo, sedentarismo e ingesta excessiva de gorduras trans. E medicamentos também são vários, e é a mesma coisa. Alguns são têm uma fisiopatologia muito específica, mostrando o motivo dessa dislipidemia, e outras não. Mas é importante que a gente reconheça, para caso o paciente esteja com dislipidemia, ver a real necessidade, né, daquele medicamento, de trocar de classe ou algo do tipo. Inclui medicamentos que são muito comuns no nosso dia a dia. Diuréticos, beta-bloqueadores, anticoncepcionais orais, isotretinoína, estrógenos, tibolona. Sobre o diabetes mellitus, a síndrome metabólica, a dislipidemia causada por essa condição tem essas características, que vai ser hipertrigliceridemia, uma hiperlipidemia mais pós-prandial, uma redução do HDL e as partículas de LDL, que vão ser pequenas e densas, que são mais aterogênicas, certo? Isso tudo tem como um denominador comum a síntese principal assim, da fisiopatologia é a resistência insulínica, certo? Por quê? A insulina, ela inibe a lipólise no adipócito, certo? Tendo a resistência insulínica, essa lipólise não vai estar inibida e vai aumentar os ácidos graxos livres. Com esse aumento dos ácidos graxos livres, o fígado vai produzir mais VLDL, pelo simples fato de ter mais ácidos graxos livres. A lipase da lipoproteína, ela depende da ApoC2 para funcionar, que é quem degrada o VLDL. Ela depende da ApoC2 e a ApoC2 depende da insulina. Só que eu vou estar com resistência à insulina. Então, além de ter uma produção aumentada do VLDL, eu vou ter uma depuração menor do VLDL. Então, vai ter uma hipertrigliceridemia, certo? Às custas desse aumento do VLDL dos quilomicrons. E essas moléculas também vão estar com mais triglicerídeos do que o habitual. E 25% do HDL ele é formado a partir da metabolização do VLDL dos quilomicrons, tá? E como eles não vão estar conseguindo estar em grande quantidade, mas não vão estar conseguindo ser metabolizados, então vai ter uma diminuição do HDL também. Aí, ok, tem esses VLDLs que são maiores e tem mais triglicerídeos, e tem essa enzima que é a CETP, que é a proteína de transferência de ésteres de colesterol. Ela faz uma troca de colesterol e triglicerídeo entre as moléculas de VLDL e de LDL. Então, o LDL, que ele é, não sei se vocês lembram, ele é rico em colesterol. E o VLDL ele é rico em triglicerídeo. Então, ele vai fazer essa troca e vai criar um LDL mais rico em triglicerídeos. Esse LDL, que vai ficar maior e rico em triglicerídeos, vai ter ação de uma outra enzima que vai hidrolisar em moléculas de LDL pequenas e densas. E esse LDL é mais heterogênico, certo? Ou seja, eu não falei nada aqui de aumento do LDL, certo? O LDL, na verdade, vai ficar mais heterogêneo. Quantitativamente é como se ele tivesse normal. Que é um dos motivos de ter toda aquela questão lá no cálculo do risco cardiovascular, a gente ter cortes menores para algumas condições. Porque é um LDL que quantitativamente pode estar normal, mas ele é mais heterogênico do que os outros. Aí essa questão da resistência insulínica vai servir para a síndrome metabólica, para diabetes tipo 2, lipodistrofia, mas também inibidores da protease, glicocorticoides, acromegalia, tudo vai estar relacionado a essa questão da resistência insulínica. Lembrando um pouquinho do hipotiroidismo, que é uma condição que a gente vê também no nosso dia a dia e tudo. Na maioria das vezes vai ter um aumento do LDL isolado ou algumas vezes com aumento do triglicerídeo e vai ser por uma diminuição da atividade da lipase lipoproteica. Em geral, a reposição hormonal, a correção do hipotiroidismo já vai resolver essa condição, tá certo? E é muito importante que primeiro a gente trate o hipotiroidismo para só depois começar a estatina, porque tem um risco aumentar, além de o próprio uso da levotiroxina poder corrigir totalmente a condição, se não tiver corrigida, aumenta o risco de miosite pela estatina. E é isso.